Quando você está quase realizando os seus planos, quase chegando no sucesso, acontece algo, estraga tudo, ou seu relacionamento está indo muito bem e de repente cai por água abaixo, talvez tenha alguém te sabotando. Meu nome é Adriano Lira, sou psicólogo e hoje vou conversar um pouquinho sobre esses mecanismos que estão impedindo você de realizar os seus projetos. Muitas vezes nós procuramos um culpado para isso, procuramos culpar algum inimigo, culpar alguma situação, culpar o capitalismo, às vezes ele tem culpa mesmo, mas é difícil aceitar que muitas vezes somos nós que estamos puxando o nosso próprio tapete. O nome disso é autossabotagem. Eu peço que você continue nesse vídeo porque é difícil mesmo aceitar que às vezes somos nós. Mas eu vou dar algumas características que talvez você agora se identifique. O autossabotador, geralmente ele tem muita energia. Ele tem muitas ideias, ele tem muito potencial e ele começa tudo com muita intensidade. Só que é o que nós chamamos daquele fogo de palha. Começa com muito gás e daqui a pouco ele desiste. Outra característica interessante do autossabotador é que ele nunca se aceita como o responsável por esse fracasso. Ele culpa alguma coisa, culpa alguma situação. Ou muitas vezes ele simplesmente perde o interesse, ou encontra algo mais interessante para fazer. Além da vida profissional, muitas vezes o autossabotador experiencia isso também nos relacionamentos. Ele começa muito bem no namoro, começa a conhecer alguém, está tudo perfeito, e de repente ele perde interesse naquela pessoa, ou descobre que aquela pessoa era totalmente diferente do que se mostrou no início. Eu atendi muitas pessoas que chegavam para mim e diziam: eu comecei meu namoro, estava tudo indo muito bem, e de repente a pessoa se transformou. E essa situação se repetia por várias vezes. Ela ficava presa num ciclo de autossabotagem, onde ela encontrava as mesmas pessoas com os mesmos problemas. Outras pessoas então chegavam e diziam que tinham começado um novo curso, tinham desistido da faculdade anterior, começado um novo curso, passava 2 semestres, desistia porque perdia o interesse. Isso é uma característica muito comum do autossabotador. Muitos psicólogos vão atribuir esse processo, esse ciclo de autossabotagem, ao medo de ingressar na vida adulta e atribuem isso a fatores relacionados à infância, à falta de maturidade emocional e dizem que o autossabotador ele tem quase uma síndrome de Peter Pan e tem medo de crescer. Mas na minha experiência profissional e pessoal, eu tenho identificado que existem mecanismos diferentes além do medo de crescer. Nós somos condicionados há muito tempo a acreditar que precisa haver sofrimento para se chegar no sucesso. Nós somos condicionados a acreditar que o final feliz só acontece no final da história. Que para ter sucesso tem que trabalhar muito, tem que trabalhar duro, tem que suar. Então muitas pessoas acabam achando que não são dignas do sucesso, ou por alguma outra razão acaba procurando o fracasso como mecanismos de autopunição, decorrente talvez de algum trauma passado, de alguma situação, ou de muitas coisas que elas ouviram ao longo da vida, como nós todos ouvimos. Mas como é que faz para identificar que eu sou o meu próprio sabotador? O primeiro passo é eu compreender que existe um ciclo. Existe um ciclo de autossabotagem. Os autossabotadores estão presos nesse mesmo ciclo que se repete. Então, se a história de fracasso ela tem se repetido na sua vida, eu conheço uma pessoa que ele começa vários negócios, ele investe muito dinheiro, muita energia, ele já investiu durante um ano, ele já investiu em 5 ou 6 negócios e todos acabam dando errado. Então, se essa história ela se repete, seja no relacionamento, seja na vida profissional, possivelmente você está dentro de um ciclo de autossabotagem. Mas isso tem como ser resolvido. Isso tem como ser resolvido, tem como ser trabalhado. A autossabotagem não é um desvio de caráter, não é uma questão que não é culpa do autossabotador e tem como ser resolvido. Eu reconheci que eu estou num ciclo e que possivelmente eu possa ser meu autossabotador. Eu que estou provocando isso. E qual é o primeiro passo para eu sair desse ciclo, de eu enxergar outras possibilidades? Certo? O primeiro passo realmente é reconhecer-se como autossabotador e identificar o que eu tenho feito
por quais são os meus planos, quais são os meus projetos e o porquê eu tenho os feito. Identificar o motivo desses projetos, porque às vezes o autossabotador, ele procura planos aleatórios. Ele não está procurando realmente fazer algo que ele gosta, que ele se identifica. Ele está procurando apenas fazer algo que ele não vai continuar. Então eu tenho que identificar as razões de estar realizando esses projetos, se são algo que me motiva de fato, ou se é algo que eu comecei com o único objetivo de fracassar. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Saber se essa pessoa que eu procurei é alguém que eu amo, que é alguém que eu estou interessado, ou se é simplesmente alguém que em algum momento se parece com o meu relacionamento anterior, que se parece com outro relacionamento, que se parece com a questão que eu tive na minha infância. Então, os padrões têm que ser identificados nos relacionamentos e os objetivos e a finalidade dos meus planos têm que ser colocadas em prática para que eu identifique o que realmente é prioridade na minha vida. O autossabotador, ele tem a questão da imaturidade. Então, ele vai realizar muita coisa sem saber por que está realizando. Ele vai buscar muita coisa com a finalidade de agradar ou de crescer, mas não para se satisfazer, não para se realizar, porque ele ainda não compreende a autorrealização como um processo de autocrescimento. Porque no fundo ele não quer crescer, ele não quer evoluir, ele não quer avançar. No fundo ele tem medo disso tudo. E medo muito da responsabilidade que isso traz, né? Tá, cheguei lá, e aí? O que eu vou fazer a Isso, partir de exatamente. agora? Medo de assumir um novo passo na vida. Né? O medo de dar um passo para o sucesso, o medo do que como será. Porque a partir do momento que ele realiza aquele objetivo, ele deixa de ser aquela pessoa que ele era anteriormente. Então as situações vão mudar, os amigos podem ser que mude, a vida toda muda, toda uma estrutura. E, de certa forma, o autossabotador, ele quer estar estável, ele quer estar seguro naquela bolha que ele estava desde o início. Então, o crescimento, e o medo do crescimento é um grande combustível da autossabotagem. E também voltando de que a gente é condicionado desde criança a entender que a história tem início, meio e fim, e o final feliz é só no final. E que é tipo, a história é linear, né? E não são ciclos. Aí eu chego no sucesso, cheguei no fim. Pronto, acabou pra mim. E agora? E agora? Né? Esse agora é o medo do autossabotador. Esse agora, cheguei, consegui. Porque ele tem medo, ele acha que talvez chegou no final. Porque estamos condicionados a achar que o que é bom está no final. O pote de ouro está no final do arco-íris. A felicidade, felizes para sempre, é só no final. E final remete à morte. Então é importante reconhecer, compreender que o feliz pode ser agora. Né? Não é obrigado a chegar no final, o tempo todo. O tempo todo eu posso ser feliz, o tempo todo eu posso estar bem, o tempo todo. Tudo pode estar bem agora. Né? Eu não preciso esperar o sofrimento, eu não preciso galgar passos árduos até chegar no final do arco-íris. Eu posso ter uma vida feliz agora. Eu tenho que aceitar que é possível ser feliz agora. E nesses vídeos nós vamos continuar aprofundando essas temáticas para que você tenha mecanismos de reconhecer esses processos de autossabotagem e de iniciar um processo de cura, seja com a ajuda de um profissional, seja com a ajuda de um terapeuta, ou quando isso não for possível, tentando ao menos melhorar a sua vida com relação ao autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento. Se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais, quer se aprofundar nessa temática, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, curte, deixe o seu comentário para ajudar o canal a crescer e a chegar em mais pessoas.